Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo está tudo bem. Estamos começando mais um review e hoje o disco é The Miseducation of Lauryn Hill, da Lauryn Hill. Um disco de 1998 e é o único disco da carreira solo da Lauryn Hill, mas assim, na moral, ela nem precisa fazer outro, de tanto que esse disco ainda é atual, interessante e muito bom de ouvir na íntegra, apesar da duração de mais de 1 hora. Esse disco ele também é uma verdadeira aula que se concentra na reinvenção e na redescoberta pessoal no que se refere à negritude, à religião e à opressão sofrida pela Lauryn Hill e outras mulheres em situações semelhantes às dela. E por isso, esse não é um disco simples, um simples disco de hip hop que você ouve e depois coloca de lado. Ele é o disco de uma mina que tenta ter consciência do seu valor enquanto artista, pensadora e mulher negra nos Estados Unidos. É um dos melhores discos de hip hop da história e só por isso já merece a escuta de todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, tá? Você gosta de hip hop? Você tem que ouvir esse disco. Conceitualmente, o ponto do disco tá por trás da própria nomenclatura e capa, Miseducation, né? No sentido de ela tá desaprendendo coisas ruins que ela aprendeu e reaprendendo coisas boas. E ela também deixa muito claro logo na intro, na primeira música, que o ponto é, a discussão é sobre amor. Isso fica muito evidente logo no começo. E esse tema, ele é fundamental pra Lauryn Hill, que vai tentar conjugar toda a ideia de reaprender o que é amar, porque acabou de sair de um relacionamento muito ruim, especialmente porque esse dado é fundamental. A gente precisa entender que até então, até 1998, que é o lançamento desse disco, a Lauryn Hill já tinha 2 discos lançados, só que não como carreira solo, sim parte do grupo que ela tinha chamado The Fugees. Nesse grupo, a gente tinha um trio, a Lauryn Hill era uma das pessoas, a outra pessoa era o Pras Michael e a outra pessoa era o Wyclef Jean. A Lauryn Hill e o Wyclef Jean tiveram um relacionamento afetivo durante boa parte do período histórico do The Fugees, e a banda termina tanto por guerra de ego, como também pelo fim desse relacionamento em específico. Essa desilusão amorosa que ela passa com a Wyclef Jean, ela não é plena, absoluta. Por quê? Porque no lançamento do disco ela também já tem um outro relacionamento afetivo e que significa muito pra ela, que é o casamento que ela tem com Rohan Marley, um dos filhos do Bob Marley. E ela vai fazer isso nessa transição que eu disse dentro do disco. Então, ao mesmo tempo que ela fala do amor que ela teve por um cara que foi extremamente desrespeitoso e abusivo com ela e que tentou ali, de certa forma, afogar as inspirações musicais da Lauryn Hill por conta do próprio projeto que tinha, que é o Wyclef Jean, é o mesmo amor que tá também na relação que ela tem com Rohan Marley, por mais que agora essa relação seja mais bem correspondida do que antes. Entendem o que eu quero dizer? Pra Lauryn Hill, o amor é uma faca de 2 gumes. É o mesmo sentimento que vai te trazer a alegria em um relacionamento amoroso, mas que também pode te trazer tristeza nesse mesmo relacionamento. É o mesmo sentimento que vai permear as nossas relações familiares, as nossas relações de amizade, as nossas relações com a nossa ancestralidade. Juntando tudo isso, a gente vai perceber que em alguns momentos o disco vai guardar um rancor muito forte quando aborda os relacionamentos passados da Lauryn Hill, mais especificamente com Wyclef Jean. Esse vai ser o caso de Lost Ones, When It Hurt So Bad, X Factor e I Used to Love Him, que tem até um feat da Mary J. Blige que é maravilhoso. Todas essas faixas vão ter na proposta inicial uma reflexão entre Lauryn sobre o que foi o relacionamento entre a Lauryn e o Wyclef Jean. E aí que é o ponto. Eu não citei todas as músicas do disco, eu citei 4. O disco tem 16. Todas as outras músicas vão refletir sobre amor? Sim. Ela vai falar, por exemplo, sobre a relação de amor que ela tem com o próprio filho, Into Zion. Uma relação de amor de mãe para filho que tá numa outra ordem, quando ela pensa no relacionamento amoroso que ela teve com o Wyclef Jean. Ela deixa isso muito claro. E além disso, esse amor é também análogo ao amor que a Lauryn sente por Deus, ainda que ele seja amplo e absoluto, não tanto quanto os relacionamentos que ela teve. Ela vai falar disso de uma maneira um pouco mais direta em Forgive Them Father e Tell Him. 2 músicas que ela vai deixar muito claro que o amor que ela sente por Deus e o amor que Deus sente pela humanidade, personificado em Jesus ou não, é um amor incondicional e absoluto e que tá fora da realidade humana. Então só o que eu vou dizer pra você é, se você quer uma análise música a música, seja membro do canal, porque lá vai estar a análise pra vocês. É também o mesmo amor
amor pela cultura hip hop que ela tem. Um amor que ela vai demonstrar em Do Wop, That Thing, e Every Ghetto, Every City, ou até mesmo na Everything is Everything. São músicas em que ela vai falar da cultura hip hop, da cultura periférica do povo negro estadunidense, e vai abordar isso de uma maneira mais direta, se colocando nesses lugares e dando dicas e conselhos para a juventude da época dela. Continuando nessa linha, o amor que ela sente pelo atual marido, Rohan Marley, que é parecido com o amor que ela sentia pro Wyclef quando ela tava numa relação com ele, só que agora, colocado numa relação que respeitam mais a Lauryn Hill, ele também vai dar seus caminhos aqui. Em Nothing Even Matters, por exemplo, ou no único cover do disco, Can't Take My Eyes Off of You, ela vai falar como se ela estivesse dialogando ali com o relacionamento, com o afeto que ela tem na época do lançamento do disco, que é o Rohan Marley. É como se nesse processo de miseducation, de desaprendimento, digamos assim, a Lauryn Hill estivesse dizendo pra gente que ela tá desaprendendo a odiar, ela tá desaprendendo a guardar raiva, guardar rancor, nesse processo muito dela de miseducation. Ao mesmo tempo, ela tá reaprendendo que amar sem esses sentimentos ruins também é um caminho. É ao mesmo tempo que ela também reconhece a efemeridade dessas relações amorosas entre ela e outros homens, tirando a relação que ela tem com o próprio filho, que guarda ali certa proximidade com a relação que ela vê com Deus. Uma relação também de paternidade, certo? Ela transfere isso ao filho. Em todos os outros aspectos, é como se ela estivesse reaprendendo formas de amar diferentes e reaprendendo a superar, reaprendendo formas de amar diferentes e, ao mesmo tempo, a reprogramar o amor que ela sentia por um cara pra uma relação que ela tem com outro cara. Se o amor é o ator principal desse filme, o ator coadjuvante é essa dialética entre religiosidade e humanidade. E é isso que vai fazer com que o amor seja sempre reorganizado nas relações fundamentais que a Lauryn Hill tem com esses dois lados, com outras pessoas e com a espiritualidade. Primeiro, ela vai falar de um amor sacro, quando ela tá falando de Deus, Jesus, quando ela tá citando passagens do Novo Testamento, seja de evangelhos ou então de cartas, como Carta dos Paulos aos Coríntios, etc. Então ela vai trazer esses elementos e vai falar do amor de uma maneira muito sacralizada quando ela dialoga com esses elementos. Do ponto de vista humano, o afeto dela vai se embaralhar com o desprezo por vícios humanos como a mentira e a traição, que ela vai colocar dentro do disco. E esses são vícios pecaminosos, né? São pecados, basicamente, que são ali caracterizados dessa forma não só por ela, mas também pelo guia espiritual desse disco, que é a fé e a Bíblia. Isso vai aparecer em várias músicas: Lost Ones, X Factor, Superstar, Final Hour, When It Hurts So Bad, Forgive Them Father, The Miseducation of Lauryn Hill e Tell Him. E esse amor que ela sente, que se estabelece por outro cara ou por outras pessoas na vida pessoal dela, também se faz amor quando ela tá dialogando com as bases, com a juventude periférica negra estadunidense. Ela guarda um carinho muito grande, tanto por essa juventude quanto pela cultura do hip hop. E ela vai descrever isso música a música, com alguns detalhes saltando em uma música ou outra. E ela faz isso de uma maneira que não é ingênua. Ela enxerga que a opressão vem além de várias outras questões da branquitude e do sistema capitalista. Ela enxerga isso. Você aí que tá bravo agora que eu falei que ela tem um problema com o sistema capitalista, se você discorda de mim, ouça as músicas que estão nesse disco de peito aberto. E você vai perceber que os inimigos, os antagonistas do disco, para além do Wyclef Jean, são a violência policial e a opressão causada pelo capitalismo. Ela vai dar algumas opiniões sobre o que ela observa sendo uma futilidade dentro do hip hop nos anos 90, do qual ela faz parte. Em músicas como Do Wop, por exemplo, That Thing, ela vai falar da hipersexualização dessa cultura frente às mídias que estavam despontando na época, especialmente MTV, onde tanto as minas estão sempre falando de sexo, quanto os caras estão sempre falando de crime. E ela também vai apresentar críticas muito diretas à relevância dos bens materiais nas vidas das pessoas negras e pobres lá nos Estados Unidos. Essa relevância ao material cega e aliena muito essas pessoas, na opinião da Lauryn Hill. E ela vai colocar isso de uma maneira bem direta em Superstar. Em Every Ghetto, Every City, a ideia de que existe uma unificação direta entre as comunidades negras representada na periferia fica muito evidente. Ela coloca que em todo gueto, em todas as cidades, vão carregar em si elementos que vão se contrapor e que foram presentes na vida dela. É meio que lidar com aquilo que às vezes vai ser extremamente violento e vai extremar uma pessoa, ou que essa violência, em contradição com a própria cultura, se coloque como algo que torne ali a prioridade
prioridade a cultura e não necessariamente a ideia de um matar ou um destruir ou um vencer o outro numa disputa que é uma disputa que o sistema capitalista quer que as pessoas vivam. E por fim, a melhor música do disco, na minha visão, que é Everything is Everything, traz uma das principais reflexões que ela tem a respeito da ancestralidade negra e do valor dessa ancestralidade, do valor do estudo da negritude dentro dos teóricos do próprio movimento, como por exemplo Malcolm X. Ela vai colocar assim num determinado momento que ela personifica as ideias dela, ela quer que tenham o peso que tiveram as ideias lá da Sister Betty, que era a esposa do Malcolm X na época em que o Malcolm X se tornou relevante, e uma pessoa que continuou, manteve o raciocínio do Malcolm X adiante. É como se ela estivesse se colocando dentro dessa linhagem, ou seja, a minha palavra é uma palavra que também é política, e esse dado político não vai ficar de fora de um disco que fala da própria vida dela. Nisso a Lauryn vai tentar trazer pra gente um pouco mais de uma visão mais, digamos, otimista, esperançosa do próprio povo negro estadunidense. É como se ela estivesse sempre apontando que, ainda que tudo possa parecer horrível agora, depois de todo o inverno vai vir uma primavera. Como que a gente faz pra gente sobreviver até lá? A gente não pode esquecer da luta. Não é só jogar pro mundo e falar espero que eu sobreviva. Não é só falar pras pessoas que estão ao redor, gente, não se matem. Não. O ponto dela é, a luta é o que vai fazer com que a primavera seja possível. A luta da Lauryn Hill é esse disco. A luta de todo jovem, toda jovem, negra, estadunidense, que mora numa periferia, pode sim também ser uma vida de luta, se algo nunca for esquecido, que é a fé e a relação que isso tem com a cultura negra estadunidense. Minhas músicas favoritas do disco, Everything is Everything é a mais favorita de todas, ainda que eu acho que esse é um disco difícil de escolher favoritas, e por isso eu vou te dizer mais 3. I Used to Love Him, um dos melhores feats do disco, The Miseducation of Lauryn Hill e That Thing, Do Wop, na verdade é o nome da música, That Thing. Essas 4 músicas podem ser boas portas de entrada pra vocês que querem parar pra ouvir esse disco e nunca ouviram ele antes. Esse é um disco que recebe nota máxima aqui do canal, então ele é um Lá com sétima maior, maravilhoso, e é isso, acho que dei todas as informações que eu precisava. Tudo nosso, nada deles, depois de nós é nós de novo. Não se esqueça de se inscrever, de ser membro do canal, ativar notificações, comentar lá embaixo se você discorda, se você concorda de mim, foda-se. Comente, seja feliz. Tudo nosso, nada deles, depois de nós é nós de novo. E falou!